Namastê, o Deus que traz esclarecimento até mim, saúda o Deus que leva a compreensão até você. Em caso de separação, um casal com filhos precisa ter o equilíbrio necessário para as responsabilidades que terá após este processo, pois não se pode abrir mão das crianças. Uma separação envolve muitos detalhes e é preciso tocar nesse assunto para que se saiba o que fazer caso seja necessário. Um detalhe importante é calcular bem a pensão para que ela cumpra a sua finalidade e ter em mente a importância de se quitar o compromisso em dia para que a quantia seja bem usada no desenvolvimento e alimentação da criança. A falta de quitação desta medida de proteção ao menor pode criar eventos inusitados, como no caso em que uma avó teve de pagar pensão alimentícia para o neto e chegou a ser presa por não quitar o compromisso de seu filho. A advogada Flaviane Ferreira, que atua no direito de família, explica que a pensão alimentícia é uma defesa dos direitos da criança e não apenas uma responsabilidade legal, pois tem impacto vital no seu desenvolvimento e bem-estar. Como é calculada a pensão alimentícia? A pensão alimentícia ela é calculada conforme as necessidades da criança e também a possibilidade do pai. Então, muitas das mães reclamam pra gente, olha, a criança ela precisava era de R$1.000 por mês, ela precisava de R$1.500 por mês. No entanto, a gente não pode esquecer que a gente tem que avaliar também a possibilidade de pagamento do pai. Então, não adianta eu fixar a pensão alimentícia em R$1.000 se o pai ganha um salário mínimo. O pai também precisa sobreviver, o pai também tem suas necessidades. Então, é sempre calculado um binômio, necessidade da criança, possibilidade do pai. É sempre encontrado um meio termo dessas necessidades com o que o pai poderia pagar. Há muitas dúvidas, Flaviane, com relação à pensão. Por exemplo, a pensão em si, ela seria apenas para as despesas básicas da criança? Cada pensão é fixada de uma forma diferente. Por exemplo, tem pensões que englobam todos os valores, todos os gastos que essa criança teria. Mas na maioria dos casos, fica para as necessidades básicas, um pedaço do aluguel, um pedaço da água, da luz, da alimentação dessa criança, do vestuário. Geralmente para essas despesas básicas e o pai ou a mãe, a depender de como foi fixada a pensão alimentícia, vai pagar em separado, metade do material escolar e metade da medicação. Isso na maioria dos casos. Vamos supor que a mãe está com a guarda da criança e o pai faz o pagamento da pensão. Que às vezes ele passar um valor no conhecimento dele, achar que é suficiente e a mãe começar a pedir além do necessário? Sim, isso acontece na maioria das vezes. Geralmente eu sou procurada por mães, então elas me reclamam muito, olha, ele está me dando R$100, R$120 por mês. E sabe por que é o pior problema disso? Que elas não formalizaram um pedido de alimentos, não pediram a pensão alimentícia judicialmente. E aí o pai acaba entregando o valor que ele acha que vai dar para a criança. Por quê? Falta a regularização, falta a formalização dessa situação. A partir do momento que isso é formalizado, muda completamente a situação, porque o juiz vai lembrar daquele binômio possibilidade versus necessidade e vai calcular. O juiz vai falar, o pai deve pagar 100, 200, 300, enfim, o valor que o juiz determinar, e o pai vai ter que pagar aquele valor todos os meses. O pessoal brinca que a única coisa que dá cadeia é você não pagar a pensão. O que acontece de fato com aquela pessoa que deixa de fazer o pagamento da pensão? Então, Thaís, isso não é brincadeira, tá? Toda vez que o pai já tem, repito, né, já tem formalizado a pensão alimentícia, já tem fixado o valor do pagamento do pai para essa criança, depois de um atraso apenas, já pode ser pedida prisão
desse pai ou dessa mãe, tá? Quem está devendo alimentos. Então, não são 3 meses de atraso como a maioria acredita. Apenas o atraso de um pagamento já pode ser feito pedido de prisão, tá? Então, é importante sempre efetuar o pagamento. Mas eu quero ressaltar que além da prisão, também tem outros sofrimentos que esse devedor ou essa devedora sofrerá, que é, por exemplo, a penhora de bens. Se tem um carro, se tem uma casa, vai ser penhorado ali uma parte correspondente ao valor das pensões atrasadas. Exemplo, eu tenho um carro no valor de R$20.000, eu devo R$9.000 de pensão. Vai ser ali penhorado o seu carro no valor de R$9.000. Isso significa que você não consegue vender, você não consegue alugar, porque seu carro está penhorado por conta da pensão alimentícia. Então, é o que eu sempre falo, se você quer evitar dor de cabeça, mantenha a pensão alimentícia em dia. Fez o acordo da pensão, esse pai está pagando regularmente. E em caso de desemprego desse pai? Em caso de desemprego, apresenta justificativa para o juiz que está desempregado temporariamente, mas nós temos que lembrar que todo desempregado tem o seguro-desemprego. Então, ele primeiro tem que informar isso para o juiz que está desempregado, está sem condições, para que seja diminuída, talvez, não é sempre que vai ser diminuída, essa pensão alimentícia reduzida nesse período. Se o juiz entender que cabe essa redução, ele vai reduzir, tendo em vista que ele está desempregado, mas ele tem o seguro-desemprego, por exemplo. Então, o juiz vai reduzir. Só que eu preciso frisar, o desemprego não isenta o pai ou a mãe de pagar a pensão alimentícia. O fato de estar desempregado não te desonera da obrigação de pagar a pensão alimentícia. Até porque não é porque você está desempregado ou desempregada que a criança vai parar de comer. Então, nesse sentido, o desemprego ele não vai te desonerar da obrigação de pagar alimentos. E essa questão do atraso, que você explicou sobre a justificativa em caso de desemprego. Vamos supor que esse pai sofreu um atraso de recebimento no trabalho. Mesmo se for por poucos dias, o correto é ele também apresentar uma justificativa? Na seara do direito de família, é sempre tudo com base no diálogo e na conversa. Geralmente, a maioria das pessoas não pedem prisão com poucos dias de atraso. Geralmente é com quase um mês ou mais de meses. Geralmente é pedido com vários meses de atraso. Então, cabe a esse pai tentar dialogar com a mãe, tentar informar por que atrasou, demonstrar por que atrasou. E caso não haja diálogo nenhum com essa mãe, ele apresente para o juiz no processo: olha, estou atrasado em alguns dias por conta disso. Caso esse pai ou essa mãe não faça o pagamento da pensão, isso pode ser cobrado dos avós? Pode ser sim cobrada pensão avoenga, que é o caso de cobrança da pensão dos avós. Mas eu gosto de explicar bastante sobre a pensão avoenga, porque a pensão avoenga é um último caso. É um caso bem raro onde o pai ou a mãe sumiu, aconteceu alguma coisa muito grave, o pai, por exemplo, ficou debilitado, se acidentou, está inválido, de tudo. Falecimento também? Está com câncer, o falecimento do pai. Então, assim, é um último caso em que vai ser cobrada a pensão dos avós. E além disso, um dado muito interessante, todo mundo pensa que deve ser cobrada a pensão dos avós por parte de pai apenas. Pensa que quando vai cobrar dos avós é só do lado do pai. Quando se chega ao caso extremo de ser necessário pensão avoenga, tem que ser cobrado dos dois lados. Então a contribuição deve vir do lado materno e do lado paterno, para ser justo ali com ambos os avós. Tem um caso muito interessante, ele não é de Minas Gerais, ele é do Nordeste, em que uma avó chegou a ser presa por falta do pagamento de pensão alimentícia. Ela foi presa, ela ficou alguns dias detida e ela não tinha condições de pagar essa pensão, até porque na entrevista ela mencionou que ela não tinha dinheiro nem para ela sobreviver, tampouco para dar a pensão para o neto dela. Então ela ficou presa ali alguns dias, depois foi liberada porque ela não teve o pagamento, mas ela precisou ficar nessa prisão alguns dias. Você disse que, para ser justo,
seria tanto do lado dos avós por parte de pai quanto por parte de mãe. Isso independentemente de quem tem a guarda dos filhos? Isso, independentemente de quem tem a guarda, quando se chega ao extremo, repito, ao extremo, a primeira obrigação é sempre do pai e da mãe. Quando se chega ao extremo, se cobrar a pensão avoenga, deve ser cobrada de ambos os avós. Então, por exemplo, o avô paterno, ele tem mais condições financeiras do que os avós maternos. Mesmo assim, vai ver a necessidade de cada avô, cada avó, fazer a proporcionalidade e cobrar dos dois lados. E pode ser que, caso alguém tenha mais condições, um acabe arcando com valor maior do que o outro, ou é sempre em igualdade? Não, nesse caso, sempre levando a proporcionalidade entre o que a criança precisa e o que aquele avô ou avó tem para oferecer. Pode ser que o avô paterno, os avós paternos, deem mais condições financeiras para a criança do que os avós maternos. Então pode ser que as pensões sejam valores distintos. A pensão alimentícia é para garantir que a criança tenha acesso a tudo o que é necessário para crescer saudável e feliz, pois é mais do que uma questão de números, e sim um investimento no futuro, pois o suporte financeiro é essencial para garantir necessidades básicas, como alimentação, saúde e educação. É como se fosse um pilar que sustenta o desenvolvimento integral da criança em ambiente estável e seguro. Por isso, se esse compromisso não for cumprido, a lei até pode alcançar outros membros da família. Pensão alimentícia é uma responsabilidade compartilhada, onde quem tem as condições de prover paga e quem recebe em nome da criança deve aplicar bem os recursos, independentemente do estado da relação entre os pais. Uma coisa a se ter em mente é que, apesar das mudanças na estrutura familiar, o compromisso com a criança permanece inalterado. O que você achou desse vídeo? Separação de um casal não é uma coisa que ajude um ser humano a ser melhor, mas o aprendizado que uma situação dessa traz pode fazer com que essas pessoas reflitam melhor sobre como se chegou a esse ponto e saibam evitar o mesmo quando quiser recomeçar uma vida. O que o Balaio de Ideias propõe é claro: aprender sobre tudo o que pode nos tornar melhores, e isso inclui um possível recomeço. Continue a nos acompanhar, assista aos nossos vídeos e depois curta e compartilhe. Faça a sua inscrição para receber o nosso conteúdo e ative as notificações. Assim como nos outros vídeos do canal, esse tema veio por sugestão que nos chegou pelo e-mail ou ainda pelo WhatsApp. Embarque conosco nessa viagem rumo a dias melhores e tenha sempre em mente que o conhecimento, seja ele qual for, é simplesmente libertador. Namastê!